Renovação espiritual, falando ao coração evangélico do Brasil, numa mensagem de desafio e despertamento. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Prezados ouvintes, que a paz do Senhor seja convosco. Renovação espiritual é irradiado às segundas e quartas-feiras, nesta emissora, neste horário em ondas curtas, e aos domingos, na Rádio Inconfidência, às 7h05 da manhã, em ondas curtas e médias. Prezados ouvintes, na mensagem desta noite, iremos vos apresentar Vento e Fogo, de Spurgeon. O texto está em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Prezados ouvintes, devo chamar a vossa atenção para os símbolos instrutivos do Espírito Santo, feitos proeminentes em Pentecoste. Eles foram dois. Houve um som como de impetuoso e poderoso vento, e houve línguas repartidas como de fogo. Tomemos estes símbolos separadamente. O primeiro é vento, um emblema da divindade, e, portanto, um símbolo próprio do Espírito Santo. A palavra original significa espírito ou vento, e ainda ambos. Observemos que no dia de Pentecoste foi esse vento acompanhado por um som como de impetuoso vento, porque não obstante poder o Espírito Santo trabalhar em silêncio, ainda em operações de salvação, ele frequentemente usa sons. Eu seria o último a depreciar reuniões onde prevalecesse santo silêncio. Preferiria ambiente calmo para ter mais reverência, pois é no sossego que a vida interior se nutre. Mas o Espírito Santo não opera o desenvolvimento do reino de Deus por silêncio somente, pois a fé vem pelo ouvir. Se o Senhor não tivesse dado aos homens ouvidos ou línguas, o culto silencioso seria não somente apropriado, mas ainda necessário. Mas se temos ouvidos, é porque o Senhor entendeu que devíamos ouvir alguma coisa, assim como nos deu língua para falarmos. Alguns de nós gostaria bem de ficar quietos, mas onde o Evangelho é anunciado livremente, aí estará também uma porção de movimento. O som veio na ocasião, não há dúvidas, para chamar a atenção da Assembleia, para os encher de temor. Há alguma coisa indescritível e solene ligada ao despertar de uma veemente tempestade. Assim como o sopro é a verdadeira vida do homem, assim é o Espírito de Deus na vida do homem espiritual. Esse é o significado do símbolo. Fogo é o segundo símbolo de Pentecoste. É também símbolo frequente da divindade. Abraão viu uma lâmpada ardendo e Moisés contemplou a sarça abrasando. Nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui o símbolo do fogo é o emblema próprio de Deus, o Espírito Santo. O fogo não veio para consumir os discípulos, pois nenhum foi injuriado pelas línguas em chamas. Para os homens a quem Deus preparou para a sua íntima comunhão, não há perigo em suas visitações. Eles veem a Deus e suas vidas são preservadas. Eles sentem seu fogo e não são consumidos. Notemos que o emblema não é somente fogo, mas língua de fogo, significando que Deus tem uma igreja que fala. Sabemos de alguns pregadores que na ocasião que recebem o seu Pentecoste,
a influência que pousa sobre eles é em forma de língua de flores. O Pentecoste apostólico não conhecia flores, mas chamas. Que fina pregação temos hoje! Que novidade de pensamentos! Que tons poéticos! Esse não é o estilo do Espírito Santo. Suave e gentil é a maré corrente dos discursos, falando de dignidade do homem, grandeza do país, restauração de todos os espíritos perdidos. Esse ministério é satânico, sutil como a serpente, blandicioso como as sedutoras palavras dadas a Eva. O Espírito Santo não nos chama com tal linguagem. Ele jamais escreveu um período frio em toda a Bíblia e nunca falou por um homem uma palavra invitalizada, mas sempre dá e abençoa uma língua de fogo. Esses dois são os efeitos do Espírito. A plenitude do Espírito no ministério e na igreja. E em seguida, um ministério de fogo, uma igreja abrasada, falando de maneira a ser sentida e entendida pelos que a rodeiam. Coisas produzem efeitos semelhantes, e o ministério desses ventos e fogo cedo se fez sentir. Lemos que correu aquela voz, naturalmente, porque houve um barulho como de poderoso vento, e em seguida todo o povo se ajuntou e estava confuso. Todos ficaram pasmados e atônitos, e enquanto alguns inquiriam com boa vontade, outros zombavam. Nós podemos esperar, no início de um verdadeiro avivamento, um barulho, um movimento entre o povo. Estas coisas não ficarão restritas a uma esquina. Cidades conhecerão da presença de Deus e multidões serão atraídas pelo evento. Eles foram cheios de alegria, e esta alegria manifestou-se em louvores a Deus. Eu não tenho dúvidas de que eles, os discípulos primitivos, vez por outra, exclamavam nas suas reuniões: glória, aleluia! Não devo maravilhar-me se o vento acabou com certas normas estabelecidas de culto. Naturalmente, nós nunca dizemos hoje amém ou glória. Nos tornamos assingelados que não interrompemos um serviço em hipótese alguma. Temos perdido muito do Espírito de Deus e muito do gozo, da alegria que acompanham a sua presença, e nos acomodamos numa decorosa apatia. Recolhemos os cravos da ordem ao invés das palmas brancas do louvor. Ó Deus, manda-nos uma estação de gloriosa desordem. Ó Espírito de Deus, tu estás pronto para operar conosco hoje como ontem. Não demores, nós te pedimos, opera imediatamente. Quebra cada barreira que impede o irrompimento do teu poder. Torna a voltar, ó sagrado vento. Consome todos os obstáculos, ó fogo do céu, e dá-nos agora ambos coração de flama e línguas de fogo, para pregarmos a tua palavra de reconciliação. Por Jesus. Amém. Prezados ouvintes, terminamos neste momento mais uma mensagem de renovação espiritual. Escrevam para este programa, endereçando a correspondência para Renovação Espiritual, Caixa Postal 870, Belo Horizonte, Minas. E voltem a ouvir Renovação Espiritual na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, nesta mesma emissora em ondas curtas. Que a paz do Senhor permaneça com o seu povo. Amém.